Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar. Hoje o assunto é quadrinhos. Eu selecionei aqui pra gente bater um papo Rorschach, volume 1 e volume 2, ambas publicadas pela editora Panini, agora recentemente, e esses dois encadernados vão reunir as 12 edições da minissérie original conforme publicada nos Estados Unidos, beleza? Essas histórias, elas foram escritas pelo Tom King e desenhadas pelo George Fornes. E assim, pelo próprio título, você já sabe que isso aqui tem referência ao Watchmen. Claro, Rorschach é um dos personagens mais queridos e mais lembrados pelos fãs da saga escrita pelo Alan Moore lá na década de 80, que até hoje reverbera, para o bem ou para o mal, né, no universo DC. Durante muito tempo, o Watchmen foi a única história ambientada nesse universo. Mas a DC, depois de décadas republicando a história, né, encontrou ou procurou novas formas de expandir esse universo com maior ou menor grau de sucesso. Então a gente já teve uma série de edições especiais, ou minisséries, né, lançadas lá fora antes do Watchmen, né, Before Watchmen. E a gente teve também histórias interligando o Watchmen com o universo DC. A gente teve agora recentemente o Doomsday Clock, né, o relógio do juízo final. Tiveram algumas edições do Batman com Flash que tangenciaram isso aí, né, durante uma das fases mais recentes agora da DC, o Renascimento, salvo engano. Renascimento. E a gente teve também derivados para TV, né? Teve uma minissérie do Watchmen para HBO, que é muito bacana, por sinal. Então tudo isso vai adicionando na mitologia do Watchmen, né? E onde é que o Rorschach, né? Onde é que essa edição, onde é que essa história se encaixa nisso? A primeira coisa que você precisa saber, se você ainda não tem nenhuma referência sobre essa história, é que, assim, ela é uma história que funciona muito bem sozinha, tá? Ela vai tangenciar alguns elementos da série original, mas eu adianto logo assim, sem mais delongas. Ela não é uma continuação do Watchmen, ela não é um prequel, ou seja, uma história que se passa antes da saga original. Ela também não se passa numa realidade alternativa, no multiverso, nem nada disso. Então, do que trata Rorschach? Bom, a gente tem aqui uma pequena dica, né? Ela foi publicada no selo DC Black Label, que toda vez que eu comento alguma revista desse selo aqui, eu faço questão de frisar que é um selo justamente criado para dar mais liberdade para os autores, ou seja, eles não precisam ficar contidos pelas amarras cronológicas ao escrever as histórias. Eles podem liberar geral a criatividade e não se preocupar com nada de cronologia. Por isso que eu digo, Rorschach é uma história isolada, que funciona muito bem dessa forma, mas ela faz sim referências, né, a elementos da saga original. Coisas secundárias que eles vão aproveitando, pegam um gancho aqui, outro ali e vão construindo em cima. Eu particularmente acho esse tipo de escrita, esse tipo de história bem interessante, porque assim, o cara consegue criar uma trama completamente original, mas ainda assim existe um elo de ligação, ainda que tênue, com a saga original. Eu acho isso muito mais interessante, muito mais legal do que ficar requentando pequenos detalhes ou uma coisa aqui, outra ali, tentando construir em cima de algo que já está fechado, porque geralmente esse outro tipo de história costuma dar errado, né? Enfim. Mas vamos lá, do que trata o Rorschach? Aqui, eu vou começar a mostrar aqui um pouquinho para vocês, para a gente ir conversando sobre a edição. Olha só, primeiro, olha, as primeiras páginas aqui, eu achei bem interessante essa ilustração, né? Bem legal. Aqui a gente começa logo com uma grande cena em que o Rorschach morre, tá? Então, isso não é um spoiler, porque literalmente a primeira página da revista é o Rorschach levando um tiro. No meio de um comício, né, está aqui numa corrida presidencial e tal, e o Rorschach e uma outra personagem que a gente ainda não conhece são mortos aqui. E assim o Tom King vai começando a construir a história dele, ou seja, ela se passa em diferentes períodos do tempo. O que eu quero dizer com isso? A partir desse assassinato, a gente vai ter um investigador aqui, olha, que vai justamente investigar que diabos foi isso, né? O que está acontecendo, porque era uma tentativa de assassinato na campanha presidencial, alguma coisa assim, não vou entrar muito em detalhes. Então, à medida que ele vai investigando essa situação, a gente vai tendo alguns elementos do passado desses personagens que apareceram lá no início e outros sendo desvendados. Ou seja, a gente vai ter uma linha temporal ali do presente, vamos chamar assim, da investigação que está rolando, e conforme o detetive vai descobrindo as pistas, a gente vai tendo acesso a cenas do passado e construindo o quebra-cabeça de diversos personagens, que eu vou comentar daqui a pouquinho, que vão se somando aqui para a resolução desse mistério. E você já deve estar pensando, poxa, mas o Rorschach morre no início, o Rorschach não tinha morrido no final de Watchmen, que diabos é isso? É a liberdade do selo DC Black Label? Não, olha só, a gente vai ter aqui, olha, o Rorschach que foi morto, ele não, em princípio, ele não consegue ser identificado, a polícia não consegue identificá-lo, ele já é, né, uma pessoa desconhecida, ele não tem registros, ele não tem carteira de motorista, alguma coisa assim, né? Então começa daí o primeiro mistério. A máscara dele foi comprada num local qualquer, olha, como diversas outras feitas na China, tal, eles até colocam aqui, né, como sendo uma coisa manufaturada mesmo, com nada de especial.
E aí a gente tem a primeira questão. Como eu falei, aqui não é uma continuação de Watchmen, mas a gente tem referências à história original. E um dos primeiros plot twists, que eu vou chamar assim, mas não é nada assim muito, oh meu Deus, mas é uma sacada interessante, é que pelo menos pra mim, eu não sei se vocês concordam, eu vou mostrar aqui mais um pouquinho, deixa eu selecionar aqui uma outra página, isso aqui se passa logo antes, tá? Do assassinato, né? A entrada dele no comício e tal, enfim. Mas o visual da revista, olha, as roupas dos personagens e tal, alguma coisa assim, remetem, pelo menos pra mim, né? Fiquei com essa impressão, daquele visual meio anos 70 e tal, década de 70, por aí. Então, o primeiro plot twist, a primeira grande reviravolta, olha, a gente vai ter tecnologia antiga também, olha, fita cassete e tal, esse tipo de coisa. No final da primeira edição, quando se ainda está questionando a identidade do Rorschach, quem ele é, quem ele deixa de ser e tudo mais, fazem referência aqui ao Rorschach original, né, o Walter Kovacs, né? Dizem, mas é impossível ele ser ele, porque ele está morto. E morto há bastante tempo, porque nós já estamos em... Deixa eu tentar aproximar aqui, já estamos em 2020. Ou seja, a revista ela te engana de início, assim, dando esse visual década de 70 e tal, não sei o quê, mas a história se passa em 2020. Então, por isso que eu digo, ela vai tocar aqui e ali em algumas coisas que aconteceram na série original, né, mas ela não vai se prender muito a isso, é uma história independente. A própria questão da campanha presidencial que eu estou falando aqui, que é o início da trama toda, o Robert Redford, que é o presidente, né, na saga original do Watchmen, ele está concorrendo aqui ao quinto mandato dele. É o quinto mandato dele. Então é toda uma trama política que vai dar o start aqui dessa história. Por conta desse assassinato, o investigador vai ter que ir atrás de quem são essas pessoas e começar a montar um verdadeiro quebra-cabeça. Ou seja, a história, no final das contas, ela vai ser uma trama que vai envolver aí aquele thriller policial, no estilo década de 70 também, né? Não só pela caracterização aqui e tal, mas esse estilo de história me lembrou os filmes policiais da década de 70 e tudo mais. E também aquele clima meio noir, né? De detetive e tal, aquela coisa que você vai seguindo ali, várias pistas, é bem interessante a maneira como o Tom King construiu a história, e justamente por ela ser ambientada nesses dois momentos que eu comentei com vocês, né? Do presente, e conforme ele vai descobrindo as pistas, ele vai montando na cabeça dele, mas você vai tendo acesso aos flashbacks mostrando todo o desenrolar daquilo. Só que assim, tem outros elementos também da série original que eles são aproveitados aqui, ou são homenageados nessa série do Rorschach, pelo menos essa foi a minha impressão. A gente vai ter aqui a figura de um quadrinista, né? O Will Myers. Olha só, Will Myerson. E o que ele tem a ver com a história aqui? Ele vai ser um dos personagens que vai ajudar a montar esse quebra-cabeça. Mas vocês lembram no Watchmen que tinha aquela série paralela de quadrinhos que o garoto ficava lendo na banca de jornal, que era Os Contos do Cargueiro Negro? Pois é, aqui no Rorschach, esse Will Myerson, ele é um quadrinista das antigas que criou um grande personagem na década de 60, que é o Pirata Pontius, né? E assim, esse paralelo, não só por fazer referência à questão da pirataria e o Contos do Cargueiro Negro, ele vai ter um papel importante na história, porque, segundo alguns, e eu salvo engano, o Tom King até falou alguma coisa nesse sentido, o Will Myerson, ele é inspirado, de alguma forma, no Steve Ditko. E o Steve Ditko é o criador do Homem-Aranha, para quem não sabe, né, o maior personagem talvez que ele tenha criado, mas ele também é o criador do Questão, que é o personagem que inspirou o Rorschach. Sabia dessa? Olha aí, curiosidade dos shorts, né? Então é toda uma grande salada de homenagens aqui. E na história, o Will Myerson, ele cria um personagem chamado O Cidadão, que é a cara, com perdão do trocadilho, do Questão, e também, obviamente, faz referências ao Rorschach, né? Então, tem toda essa trama, e aí a gente vai voltar até a década de 60 e tal, para entender toda a história desse cara, e a gente vai ter participações de outros personagens aqui, que são homenageados de alguma forma na revista. Então, outros quadrinistas, né? A gente vai ter aqui o Otto Binder, que é um quadrinista real, Frank Miller, que aparece aqui, eu acho que eu deixei separado aqui alguma página para mostrar para vocês, ele aparece, ele é um personagem e tem um certo papel de destaque aqui na história, tá? Não é só uma aparição especial, não. Então, assim, à medida que a investigação vai se desenrolando, a gente vai tendo acesso a esses outros personagens e vai tentando entender como que a história deles vai se cruzar no final das contas para chegar naquele evento inicial lá. A outra personagem, olha, que a gente vai ter aqui é a menina que também já morreu lá no início, né, que é conhecida como The Kid. Ela é a outra única personagem fantasiada, né, que vai aparecer aqui na história. Então a gente vai ter acesso também à origem dela, como foi a infância e tudo mais. E aqui a gente vai ter referências também à série original, porque o pai dela ficou traumatizado com aquela suposta invasão alienígena, né, que o Ozymandias deslancha lá no final do Watchmen original. Então, é como eu tô falando, tem pequenos detalhes aqui e ali. A gente vai ter participações especiais, vamos chamar assim, de alguns dos personagens de Watchmen aparecendo ali numa cena ou outra, num flashback, mas nenhum deles tem um papel ativo
na história, né? É muito mais interessante, ou a história é muito mais focada nesses outros personagens novos, né? Cujo passado vai se transformando, vai se desenhando para a gente entender o que aconteceu na primeira página da história, né? Então a gente vai ter aqui, olha, a Kid, né? A The Kid, que é a Laura Cummings, né? E ela foi... O pai dela treinou ela a ser uma exímia atiradora, trabalhou em circo e tal. Então a gente vai se desenrolando ao longo de todas as edições, descobrindo uma série de personagens. Eu estou citando aqui só alguns, tá? Tem vários outros cujas histórias vão se desenrolando aqui no meio dessas páginas. Sempre, olha, a gente vai ter aqui as referências, né? Claro, elementos clássicos do Watchmen. Olha aqui uma participação do comediante também aqui num flashback e tal. Porque o político que está concorrendo contra, né, o Redford na eleição, ele é mais para a linha do comediante e tal. Então, assim, tem toda uma subtrama política também, e alguns questionamentos aqui, que talvez quem siga mais ou tenha um entendimento mais profundo de como funciona a política norte-americana, de repente consegue pegar algumas outras referências aqui que eu passei batido. Mas assim, a trama tem esse lado meio político também, esse questionamento lá do comportamento dos partidos lá nos Estados Unidos, tem todo esse negócio, né? Mas assim, uma coisa que é interessante também da gente comentar, deixa eu mostrar aqui um pouquinho da segunda edição agora, é claro, a arte do George Fornés, que assim, ela é bem interessante, ela casa muito bem com esse estilo, né, da história. Olha aqui, de novo uma página de abertura interessante. Mas eu acho legal comentar também que o livro, né, as histórias em si, aqui, as revistas em si, elas têm um visual próprio, que não segue aquele padrão do Watchmen, né, de 9 quadros. Tem alguns momentos que a gente vai passar por isso, mas no geral o Fornés teve mais liberdade para criar o estilo da página e tal, como ele achou mais interessante. E aqui, olha, só para vocês não dizerem que eu estou viajando na maionese, é uma ilustração que supostamente remete a uma história do Pirata Pontius, da origem do Pirata Pontius. Isso aqui é a capa de Amazing Fantasy XV, né, onde o Homem-Aranha estreou, igualzinho. Né, e ainda é Spectacular Suspense, que faz referência também ao Spectacular Spider-Man, ao Amazing Spider-Man, enfim. Então tem todas essas referências, e olha aqui, Frank Miller. Frank Miller com visual 2020, né, enfim. Tá no meio da trama aqui, olha, encontrando a The Kid e tal, enfim. Tem todo o Rorschach, tem todo um lance aqui que não é só a aparição pela aparição, né? Aqui mais umas ilustrações, olha, como eu falei, às vezes ele vai cair nessa questão dos 9 quadros, né? Mas no geral a revista tem mais liberdade visual, vamos chamar dessa maneira, né? Então assim, basicamente, sem revelar muita coisa, né? Olha só para vocês terem uma ideia também um pouquinho aqui do visual da revista, né? Sem revelar muita coisa, é mais ou menos assim que a banda toca. É mais ou menos assim que a história vai se desenrolando aqui. A gente vai ter vários personagens sendo apresentados aqui, né? Eu coloquei dois dos mais importantes, vamos colocar assim, né? Que é a The Kid e o Will Myerson. Mas existem outros cujas tramas vão sendo apresentadas aqui, tudo para montar o quebra-cabeça que vai levar àquela primeira cena da história onde o Rorschach morre. E assim, claro, se não ficou claro o suficiente, se a gente está em 2020 e esse Rorschach não é o Walter Kovacs, o Rorschach original, isso eu achei uma ideia interessante também. O Rorschach, ele se tornou algo além de uma pessoa. Ele é, sei lá, um ideal, um comportamento, um estilo de vida, alguma coisa assim. Então, por isso, todo esse mistério para se descobrir quem é esse Rorschach e por que ele estava ali naquela situação pretendendo realizar um atentado contra um candidato a presidente. É uma história interessante, é uma história bem legal, uma leitura dinâmica, é uma história que te prende, pelo menos comigo foi assim. E, como eu falei, não é que ela faça referências toda hora ao Watchmen, nem é uma continuação, nem pretende ser, mas ela funciona muito bem, né, como algo que vai somar a mitologia do Watchmen, né? Então eu realmente recomendo, acho que quem curte a saga de Watchmen vai achar essa história legal também. Quem não conhece, é uma história bacana, dá pra ler sem nenhum prejuízo se você não tiver lido a história original, mas provavelmente depois que você terminar isso aqui, você vai querer ler a história original. Enfim, vou ficando por aqui, essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário, confere sempre as informações que estão aqui na descrição do vídeo. Não deixa de conferir as sugestões que vão aparecer aqui no finalzinho e a gente se encontra na próxima resenha.